Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículos 23 e 46. Espero que este estudo esteja sendo uma bênção em sua vida. Agora, antes de prosseguir, vamos orar ao Senhor. Pai amoroso, queremos agradecer por Tua graça, por Tua misericórdia e pelo Teu amor. Agradecemos porque Tu enviaste o Senhor Jesus do céu para assumir a forma humana, para viver, sofrer e morrer, para que nós, pobres pecadores, possamos ser salvos da ira vindoura. Nós te agradecemos, Senhor, por Tua morte sacrificial na cruz e por essas últimas palavras que penetram profundamente em nossos corações. Te pedimos que o estudo da Sua santa palavra hoje seja uma bênção para cada ouvinte. Pai, nós te agradecemos por aqueles que estão ouvindo e que, devido à sua idade, não podem participar do trabalho de Deus. Oramos por aqueles que estão desanimados, pelos idosos, por aqueles que estão doentes. Te agradecemos por aqueles que estão escutando este programa e estão na prisão. Que esta mensagem toque em seus corações. Nós te agradecemos, Pai, pelos jovens que têm mostrado interesse no estudo da Tua palavra. Deus, fortaleça cada ouvinte. Que estes possam ser momentos de edificação e bênção. E se alguém está ouvindo o programa e ainda não conhece o Senhor Jesus, que este seja o grande dia da salvação para esta pessoa. A Ti damos todo louvor, honra, glória e majestade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. À medida que nos aproximamos destas últimas palavras de Nosso Senhor proferidas na cruz, é com muita reverência e respeito que ouvimos a sua declaração final. O que o Filho de Deus dirá? Será que irá dizer para aqueles que estavam o fazendo sofrer que um dia eles receberiam o que mereciam pelo que estavam fazendo com ele? De maneira nenhuma. Eles já tinham escutado tudo e o que ele tentou dizer-lhes. Ele tinha dito a verdade e eles o desprezaram e rejeitaram. E assim, morrendo como um criminoso e abandonado por muitos dos seus amigos, ele agora se volta ao seu Pai na mais profunda emoção, com a maior confiança. Esta última frase do nosso Senhor foi uma oração. Nem todas as palavras de Cristo na cruz foram orações, apenas 3. A primeira, a terceira e a sétima foram dirigidas ao Pai. É bom quando os pensamentos de um homem e suas palavras se voltam para Deus em seus momentos finais, mas isto é improvável se a oração não foi uma prática na sua vida. Eu li sobre um homem que se tornou famoso pelos seus restaurantes. Se eu mencionar o seu nome, você vai reconhecer imediatamente porque seus restaurantes estão por todo o país. Ele tem restaurantes em Nova York, na Califórnia, no Canadá e até no Golfo do México. E quando chegou a sua hora da morte, sua família se reuniu em torno de sua cama para ouvir suas últimas palavras. Estas foram as suas palavras: corte o presunto em fatias finas. Parece engraçado, não é? Mas não havia nada de errado com o que esse homem disse. Significava simplesmente que a paixão dominante de sua vida mostrou-se claramente na sua morte. Embora haja exceções, esta parece ser a regra. Nos últimos anos tenho ouvido várias expressões de homens e mulheres que estão no leito de morte. Durante 37 anos de ministério, eu sentei ao lado da cama de pessoas que estavam morrendo, e eu posso dizer, ver alguém morrer sem Deus é algo muito triste. Em geral, as pessoas morrem da mesma maneira que viveram. Se o favor de Deus vai brilhar em nosso leito de morte, devemos conhecê-lo e ter comunhão com ele nesta vida. Para morrer a morte de um justo, devemos viver a vida de um justo. Se não é natural para um homem ter comunhão com Deus enquanto ele tem boa saúde e bens materiais nesta vida, não é provável que esse homem irá se voltar para Deus na hora de sua morte. Nas últimas palavras de nosso Senhor na cruz, ele disse: Pai. A mesma palavra introduziu sua primeira frase na cruz, você se lembra? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E agora ele diz: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito.
A palavra pai exprime uma preciosa relação com o Senhor Jesus Cristo. Era um relacionamento que ele sempre teve e desfrutou. Quando ele tinha 12 anos, ele disse em Lucas 2,49, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Cristo sabia que Deus era seu pai e que iria voltar para a casa de seu pai. Ele disse em João 14,2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E agora o Senhor Jesus está entregando seu espírito nas mãos do Pai, sabendo que logo seu corpo iria ressuscitar dos mortos e ascender à casa de seu Pai. Agora, em sua palavra final na cruz, a primeira coisa que vejo é uma palavra de conquista. Ele volta para casa com o troféu. A morte de Cristo foi uma morte vitoriosa. Nenhum homem tirou a sua vida. Ele a deu voluntariamente. Lembre-se de suas palavras em João 10, 17 e 18. Por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Agora, é verdade que Cristo foi traído por pecadores, Mateus 26, 45. Também é verdade que ele foi entregue nas mãos dos pecadores, Lucas 24, 7. E ele foi morto pelas mãos de injustos, de acordo com Atos 2, 23. Mas tudo foi voluntário de sua parte, fazia parte do plano divino. O Senhor Jesus deixou o céu e se encarnou para cumprir este propósito. Você e eu nascemos para viver, mas Cristo não, ele nasceu para morrer. Ele veio do céu com o propósito de morrer. Ele disse em Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E agora que o propósito de sua vinda se cumpriu, ele conquistou a vitória. Se na quarta frase, meu Deus, por que me desamparaste, vemos a serpente ferindo o calcanhar da semente da mulher, aqui na sua palavra final, vemos a semente esmagando a cabeça da serpente. Se Cristo tivesse retornado à casa do Pai antes de cumprir tudo o que ele veio fazer, teria retornado em derrota, mas sua morte foi uma morte vitoriosa. Em 1 João 3,8 diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Hebreus 2,14 diz, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Não se esqueça, amigo, que Jesus foi para a cruz como um rei, e este rei dos reis nunca foi derrotado ou destronado. Na sua cruz foram escritas as palavras, este é Jesus, o rei dos judeus. Isto era o que ele dizia ser, e isto é o que ele era. A morte não se atreveria a aclamar o Santo Filho de Deus até o próprio Cristo dar a sua palavra de permissão. Você observou o que o Espírito Santo acrescentou depois das últimas palavras de nosso Senhor? Quando Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Lucas acrescenta estas palavras, e havendo dito isto, expirou. Lucas 23, 46. E o que significa isso? Que ele deu seu último suspiro voluntariamente. Ele não estava lutando para respirar, numa tentativa de prolongar a sua vida. Não se esqueça, amigo, que o último inimigo a ser derrotado é a morte. 1 Coríntios 15, 26, Cristo é invencível. Neste momento, o rei estava ordenando a morte para levá-lo para a casa de seu pai. E havendo dito isto, expirou. Aqui temos uma palavra de força para todos nós, filhos de Deus. Se você é salvo, se você já conhece o Senhor Jesus Cristo pessoalmente, esta é uma palavra de consolo para você. A morte sempre foi para o Filho de Deus uma porta para o céu. Isso não era verdade antes do Calvário, mas agora é verdadeiro. A este respeito, a segunda palavra do Senhor, dirigida ao ladrão arrependido, é muito significativa. Lembre-se, em Lucas 23, 43, ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Se este criminoso tivesse se convertido e morrido um dia antes de Cristo morrer, seu espírito teria ido para um lugar especialmente preparado para os espíritos dos mortos, mas ele foi estar com Cristo e Cristo foi estar com o Pai. Quando um crente morre nesta presente dispensação, ele parte para estar com Cristo, Filipenses 1, 23. E de acordo com 2 Coríntios 5, 8, está ausente do corpo, mas presente com o Senhor. Portanto, aquele que é um verdadeiro filho de Deus pode dizer, para mim, o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Quando se aproximar a hora da minha morte, que pode ser em breve,
Posso garantir a você, meu amigo, com confiança, que eu vou estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Eu não tenho medo da morte. Veja, a vitória de Cristo em sua morte se torna a nossa vitória em nossa morte. Há uma diferença entre a morte de Cristo e a nossa. A menos que o nosso Senhor venha primeiro, todos nós devemos morrer e poderemos dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu creio sinceramente que Deus irá aceitar estas palavras e Ele vai nos aceitar se somos salvos. Mas não podemos dizer estas palavras no sentido em que Cristo disse. Veja, Ele tinha o poder de reter a vida. Ele não estava morrendo passivamente, mas de forma ativa e voluntariamente. Sua morte não foi prematura, não foi um suicídio. Era a sua hora de morrer e, por ser onisciente, Ele sabia exatamente quando seria esse tempo. Eu não posso entregar o meu espírito como fez Cristo, nem você, mas quando o nosso tempo de morrer se aproximar, podemos estar prontos para nos entregar, podemos estar preparados. Como Paulo, devemos ser capazes de dizer: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. 2 Timóteo 4:6. Agora, Paulo tinha a esperança de estar vivo quando Cristo voltasse. Creio que Paulo não esperava morrer quando ele escreveu a epístola aos Tessalonicenses, ou seja, a primeira epístola, quando ele disse: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Creio que Paulo realmente acreditava que Cristo voltaria enquanto ele estivesse vivo, mas agora ele vê que a sua morte é iminente, agora está pronto para dar a vida por seu testemunho de Cristo e diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo não tinha controle sobre o tempo de sua morte. Ele havia sido condenado à morte por um tribunal, mas o fato é que ele estava pronto para morrer, estava preparado, e sabendo que quando morresse ele iria imediatamente para a presença de Deus, para Paulo esta era a hora do seu triunfo. Portanto, querido amigo, se o nosso Senhor não retornar enquanto estivermos vivos, então também deveremos morrer. Mas essa morte pode ser um momento de triunfo, um momento de grande vitória, se a nossa fé e a nossa confiança estiverem colocadas no Cristo vivo. Dissemos que, em primeiro lugar, esta frase é uma frase de conquista, mas também é uma frase de confiança. O Senhor Jesus não está confiando e entregando tudo nas mãos do Pai? A essência da segurança ou confiança nesta vida e na próxima está em colocar tudo nas mãos de Deus. A mão do Pai é o lugar de segurança. Lembre-se que o Senhor Jesus disse em João capítulo 10, versículo 29, meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Que confiança! Aqui está a base de toda a confiança, de toda a nossa segurança. Não devemos esquecer que esta sétima palavra do Senhor foi dita profeticamente séculos antes dele nascer, no Salmo 31. Você já observou isto alguma vez? Anote aí. Esta palavra de Cristo na cruz, em Lucas 23:46, também é encontrada no Salmo 31 e fazia parte das devocionais matinais dos judeus piedosos daqueles dias. Dava-lhes força antes de fechar os olhos para dormir. Esta era uma oração de descanso no Senhor. Vamos ler o Salmo 31:5. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Não há nada como as orações da Bíblia que dão força e confiança para o coração daquele que conhece a Deus. Veja, amigos, esta oração é de uma alma redimida, porque o versículo continua dizendo: Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. A alma redimida pertence a Deus, é propriedade dele, portanto, há razão suficiente para um filho de Deus se entregar por completo nas mãos de seu Pai Celestial. Não existem palavras como as da Bíblia, seja na vida ou na morte. Há muitos bons livros no mundo, mas eles são irrelevantes no momento da morte. O Senhor Jesus sabia exatamente as palavras que deveria dizer antes de morrer. Quando ele era menino, ele as escutou na sinagoga e em casa, mas não esperou a morte para usá-las. Era prática sua referir às Escrituras. Por exemplo, quando ele foi tentado pelo demônio, ele respondeu com estas palavras: está escrito. O Senhor Jesus dependeu das Escrituras durante toda a sua vida aqui na terra e confiou nela até mesmo no tempo de sua morte. Esta é uma boa razão para que você e eu sejamos homens e mulheres da palavra de Deus. Amados,
Sejam homens e mulheres da Palavra de Deus. Passem tempo estudando a Palavra de Deus. Sustentem o ministério que ensina a Palavra de Deus, onde as almas das pessoas podem ser alimentadas com o maná do céu. Agora, certamente você observou que Jesus não citou todo o texto de Davi. Se olharmos este versículo novamente, veremos que o Senhor acrescentou algo no começo da sua última declaração, que não está no Salmo 31:5. E o que ele acrescentou? Ele acrescentou a palavra Pai, que não aparece no Salmo 31. Os homens não se referiam a Deus como Pai nos tempos do Antigo Testamento. Deus é chamado Pai da nação de Israel, mas a palavra nunca foi usada em relação aos indivíduos até a vinda do Senhor Jesus. Foi Cristo que introduziu essa nova consciência de Deus, e ela nunca foi usada com referência a toda a raça humana. A ideia de paternidade universal de Deus não é ensinada na Bíblia. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo se torna nosso Pai quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Jesus disse em João 14:6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que bênção é quando nos aproximamos de Cristo e seu Pai torna-se o nosso Pai também. 1 João 3:1 diz, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Depois observe como Jesus no final omitiu as palavras, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Esta declaração aparece no Salmo 31, mas Cristo não as incluiu em suas últimas palavras. O clamor do salmista era o clamor de um pecador para Deus salvá-lo, mas o clamor de Cristo na cruz era do Salvador indo diante de Deus depois de ter provido a salvação para os pecadores. Cristo não precisava citar a frase, tu me redimiste, porque ele era o Santo Filho de Deus que não precisava ser redimido. Ele era e é o único Redentor do mundo. E agora que Deus deu seu Filho para morrer por nós, podemos dizer, tu me redimiste. Esta última frase nos lábios do Senhor tem uma aplicação pessoal para todo pecador que confia nele para a salvação. Significa que nós podemos morrer como Jesus morreu, com total segurança, com total fé e confiança que o nosso Pai no céu vai nos receber. Nenhum filho de Deus precisa temer a morte. Seu aguilhão se foi para sempre. E podemos dizer como o salmista, em Salmo 23:4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se nós cristãos morremos antes de Jesus voltar para levar sua igreja para o céu, podemos morrer com a certeza da ressurreição futura e da imortalidade dos nossos corpos. E durante o tempo entre a morte e a ressurreição, os nossos espíritos vão estar com o Senhor. Meu amigo ouvinte, se a morte se aproxima para você e você está ciente nesses últimos momentos, você pode dizer como Tiago disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:59. Não desligue o seu rádio agora, amigo. Se você não é salvo, não se mova de onde você está, até que você tenha se levantado o seu coração a Deus pedindo salvação, recebendo seu Filho como seu Salvador pessoal. E então você poderá dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que Deus abençoe a sua vida e obrigado por ouvir o nosso estudo sobre as últimas palavras de Cristo na cruz.